Pode começar. Beleza, vamos dar continuidade aqui. E aí a gente tava falando sobre classes, né? Eu lembro que alguém estava com problema. Foi o Mário, né? Mário, deu certo resolver o problema que tinha dado. Tinha dito para tu copiar essa parte aqui. Pronto, perfeito. Aí a gente compreendeu, né? Porque antes você tem que fazer essa atribuição aqui, né? Ele estava reclamando que as variáveis estavam sendo declaradas, as variáveis não, as propriedades, mas elas não estavam tendo valores assinados a elas, né, atribuídos a elas. E aí a gente precisava fazer isso aqui no construtor, né? E aí, como eu tinha falado, uma outra forma de fazer, que é exatamente igual, exatamente igual a isso aqui, é uma outra forma de se declarar essas propriedades, é assim, eu vou deixar comentado, constructor, e aí a gente tinha lá name, age e isalive, né? Eu poderia simplesmente declarar aqui dentro, private name, tipo string, private age, string também. Age não, string, pelo amor de Deus. Number, private is alive, tipo boolean. E aí aqui eu só adiciono uma funçãozinha, né? Eu tenho que adicionar as chaves. E aí, perfeitamente. Isso aqui, esse modo é exatamente igual a isso aqui. Exatamente igual a nível de interpretação. Para comentar tudo de uma vez, no meu computador é isso aqui, ó, Ctrl barra, essa barrinha aqui, essa mesma barra de comentar, ó. Aí quando eu aperto Ctrl barra, ele comenta. Eu acho que vocês deve ser um comando igual. Se não for o Ctrl barra, é o Ctrl dois pontos. Ele comenta. Um desses dois. Tá vendo? Ciclando. Pronto. E aí, tipo, isso aqui a nível de interpretação do TypeScript é exatamente igual a fazer isso aqui. Isso aqui é o que a gente chama de syntax sugar, que é tipo um docinho de sintaxe, uma facilitação, uma facilidade que o TypeScript dá para a gente trabalhar. Quando eu descobri isso aqui, explodiu minha mente. E aí, beleza, a gente viu como é que declara propriedades no TypeScript. Vocês lembram que quando eu fui tentar declarar tipo da propriedade, tipo público, visibilidade, né, da propriedade aqui na classe, ela deu erro. Né? Público e privado não existe no JavaScript. E aí aqui no Type a gente consegue fazer esse controle. Aí, para quem já manja de orientação a objeto vai proteger, eu pedi os getter e setter. É do mesmo jeito, dá para fazer do mesmo jeito, né, que fazendo a função, mas dá para fazer de uma forma diferente. Por exemplo, um padrão na linguagem do TypeScript é que quando a variável é privada, você chama ela de underline e o nome dela. Underline age, underline is alive. Por quê? Porque o TypeScript ele tem uma. Vou colocar aqui também. Ele tem um outro syntax sugar, que é para os getter e setter, que a gente pode fazer assim, ó, public, get, que é espaço, name. Aí ele return diz underline name. E aí isso aqui é um getter, tá entendendo? Porque se eu fizesse isso daqui, ó, vou criar uma instância const dog1 que é um cachorro, new dog, vai receber um nome, né? O nome do cachorro vai ser Leão de novo, o Renato tinha falado, e dá 10 anos e ele tá vivo, true. Perfeito, aqui a gente tem a instância. Se eu tentasse dar um console.log no dog1, ponto, tipo assim, name, eu consigo, o nome eu consigo. Agora se eu tentar a idade, dog1, ponto, idade não, né, age, eu não consigo. Mesmo colocando aqui sublinhado, né, o coisa antes, conforme tá o nome lá, eu não consigo. Por quê? Porque ela é uma propriedade privada ao getter e o setter. Deixa eu ver aqui as perguntas. Achei uma extensão que faz constructors como eu tinha perguntado. Sim, perfeito. Depois compartilhei para a gente ver. Eu não, não consegui assimilar o que seria. A segunda opção fica menos verboso, né? Isso aí mesmo. Né? E o que seria um getter?
Quando a propriedade ela é privada, ela quer dizer que só é acessível dentro da própria classe. Então, se eu quiser expor ela para me acessar, por exemplo, dessa forma aqui, ó, ver o nome do cachorro, né, ver a idade do cachorro, isso aqui é um acesso externo. Então, eu preciso fazer um getter, né, para ela, uma forma dele acessar essa informação externamente, né. Tem essa forma de fazer, aí no caso, o que acontece? Esse name tem um getter, eu criei, que é o getter dele, public get name. Ele vai retornar o valor de name. Então eu consigo acessar externamente. Mas o age, né, que é a idade, eu não consigo acessar ela externamente. Por isso que aqui ele está dando um erro. Ele está dizendo, ó, propriedade age, ela é privada, isso é acessível, né? Acessível dentro da classe dog. Precisa do underline, Mário? Não é obrigatório. Tipo assim, é uma boa prática de nomeação. Tipo assim, porque quando você bater o olho e ver o diz underline, você vai lembrar, opa, essa variável é privada. Lembrei agora, ela é privada. E aí, tipo, se eu colocar aqui, renomear age, por exemplo, para age normal, ele funciona da mesma forma. Só que o underline ele traz essa ideia de que ela é uma variável privada, já no nome da variável, entendeu? Tipo, é uma boa prática. Não é obrigatório. Mas, por exemplo, por que o pessoal costuma utilizar isso? Porque, por exemplo, se eu mudasse aqui de underline name para name, ele iria dar um erro, porque ela está sendo sobrescrita. Ó. O getter sobrescreve a variável. Então, tipo, aqui seria melhor, entre aspas, tá? Utilizar o getter como uma função, que é getName. E aí aqui eu teria que chamar getName. Assim, ó. Entendeu? Aí aqui fica mais parecido com o Java, né? Também é bom porque em algumas outras linguagens é obrigatório essa questão. Sim. Aí, tipo, aqui fica bem parecido, mais parecido com o Java, o pessoal que já trabalhou com orientado a objetos em outras linguagens, porque é Python também. Mas aqui no Java, no TypeScript, a gente costuma trabalhar com underline, para marcar que ela é privada. E aí, beleza, aqui a gente fez o get do name, mas o age a gente não tem get. Então, como é que a gente faria? Deixar aqui, inclusive, assim. Vou criar a mesma coisa, só repetir a estrutura. Public get age, e aí return this ponto, aí underline age, ponto e vírgula. E aí aqui eu retornaria, eu já consigo ter acesso ao age. Mas eu ver que aqui está vermelho, porque esse age com underline é o age privado. Eu quero acessar o valor público. Então eu tiro o underline. E aí ele já funciona normalmente. E aí vocês perceberam que aqui eu construí as funções sem botar tipo nenhum. Mas se eu quisesse colocar, por exemplo, response string, tá ok. Por que eu não estou colocando tipo? Por causa que essas funções que são muito simples, ele automaticamente já infere os tipos. Então ele sabe que se essa função ela é do tipo age, no caso ela é um getter de age, e eu estou retornando age, qual é o tipo de age? Lá em cima a gente definiu que ele é number. Então o retorno dessa função vai ser numérico. Quando eu colocar aqui o coisa ele mostra, ó, dog age igual a numérico. Entendeu? Aí ele facilita essa questão da nossa vida. Da mesma forma que tem o getter, também tem o setter, tá? Eu posso colocar aqui o public set age, por exemplo. Aí eu recebo uma idade, né, numérico, number, e aí eu dou um return não, na verdade, eu dou um this.age igual a age. Aí por que isso aqui é interessante? Aí no caso se eu quiser modificar, né, dog one.age igual a 2. Entendeu? Eu tô, como se eu estivesse acessando diretamente a variável não, a propriedade, né? Para mim não parece que ela é privada, mas ela é privada, porque aqui dentro eu consigo, dentro desse setter, eu consigo estabelecer uma lógica, tipo, e dado não pode ser negativo, então eu poderia colocar if age menor que zero, eu vou colocar aqui dar um throw new, escrevi errado, jogar um erro, né? New error. Aí o erro seria tipo idade must
be a positive number. Tipo, dessa forma que eu consigo fazer uma validação. Então, se eu tentar colocar aqui dog age menos 2, é que ele não vai mostrar nenhum erro. Mas a nível de execução de código, quando ele tentar atribuir, ele joga um erro. Vai falar, aí, cara, não dá certo. Não existe nada com unidade negativa. Isso é interessante por causa disso. Para quem já vem de orientado a objeto, vai estar bem familiarizado com isso aqui, com esse tipo de estrutura, né? Só vai ser um refrescante porque aqui é uma questão diferente, né? Ela é, no caso, uma questão não, é uma sintaxe diferente. É sintaxe e semântica, né? Semântica é a lógica e sintaxe é como escreve. E aí, perfeito. A gente poderia passar horas aqui só falando sobre classe, porque tem muita coisa que dá para fazer. O TypeScript ele empodera muito o JavaScript quanto a essa questão de, de classes, né? Ele dá muitas possibilidades para a gente, mas vamos seguir mais para frente, né? Porque tem outras coisas para mostrar para vocês. E aí, só lembrando, vocês não precisam aprender tudo isso aqui não, agora sim, na lata não, tá? A gente vai passando aqui mais para vocês terem noção de que existe. E aí, com o tempo, conforme a gente for codando, vocês vão se acostumando e isso vai virando natural para vocês, né? Agora vamos falar sobre os tipos, né? Eu vou passar bem rapidamente. Não vou fazer aqueles outros exemplos. Por exemplo, name vai dar o erro, né? Chamar aqui de outra coisa, title, título. Título vai ser Descomplicando o Docker. Será um título aleatório aí. E aí aquele é do tipo string. Se eu quiser especificar o tipo, né, que ele deve ser, eu só coloco 2 pontos, string. E aí ele está tal qual correto. Se eu colocar o S maiúsculo, por que ele não está dando erro? Porque o JavaScript, o TypeScript automaticamente transforma isso aqui na classe string. Então isso aqui é uma classe string e também é o string o tipo raiz, o tipo a nível mais baixo, tipo primitivo. Pronto, era essa palavra que eu estava procurando. E aí, beleza. Se eu quisesse colocar isso aqui, por exemplo, new string, né, a classe string, também funcionaria perfeitamente. É a mesma coisa. Eu vou manter do jeito mais cru possível, que é o jeito que a gente geralmente utiliza, né? Muito difícil. Assim, não vou dizer muito difícil, porque depende da aplicação da aplicação, mas é incomum a gente ver a pessoa usando esses tipos não, essas classes number, essa classe de string. Geralmente a gente trabalha com conversões mais diretas, né, com abordagens mais diretas. E também porque essas classes, é porque o JavaScript ele te dá formas de trabalhar com paradigmas de programação diferente, né? Porque a gente tem aqui no JavaScript tanto como trabalhar com programação funcional, aquela programação, meu Deus, esqueci o nome, estruturada, que é uma sequência atrás da outra, e também como trabalhar com paradigma de orientado a objetos. Então ele te dá essas opções, né? Aí vamos para constantes de numéricos. A gente tem, vou pegar outro nome aqui, height, que é a altura. Vai ser do tipo number. Aí você pergunta, eu pedi o float. E o float, o double, cadê eles? O JavaScript, ele abstrai tudo para numérico. Então, qualquer número, seja ele float ou inteiro, ele vai ser numérico. Ele é esse number aqui, esse tipo padrão. E aí, se eu colocar, por exemplo, 1.2 aqui, ele continua sendo número, ainda está dentro do aceitável. E aí, para poder fazer, para trabalhar com float e double, eu não lembro se tem classes padrões de JavaScript, não tem. Mas eu sei que a comunidade, olha, tem aqui um float de array 64 e 32. Só que a própria comunidade não recomenda utilizar essas implementações do JavaScript, porque elas são fracas, entre aspas. Não vou me aprofundar muito nisso. Mas para utilizar floats e decimal, e double, né, a gente pode utilizar implementações de terceiro da própria comunidade. No mais, o JavaScript ele
JavaScript e TypeScript ele se controla a definir tudo como number. E aí, beleza. Agora vamos para Boolean, né? Const is true. Eu coloco aqui true. Simples assim. E aí o tipo, dois pontos, Boolean. Está atribuindo. E nisso a gente tem aquele controle de tipagem, né? E a gente tem também o undefined, né? Const. Isso é uma coisa que é interessante, por exemplo, eu vou colocar aqui constante can walk, tipo assim, pode andar? Uma pergunta. Colocar como sendo nulo. E aí ele vai colocar nulo. Só que aqui ele está dando um total TypeScript, novamente. This is the new keyword, the way to represent the type of null. Né? Marquez learning. Só que tem outra forma da gente representar o nulo. Porque, por exemplo, se uma coisa ela é opcional, vamos voltar lá para a função. Essa função de multiplicação, eu posso fazer uma multiplicação de dois números, mas se eu quisesse deixar opcional fazer uma multiplicação com um terceiro número, eu poderia colocar aqui x, y, o z, dois pontos, e aí ele poderia ser, né, não falando necessariamente sobre o número, mas o undefined, poderia ser ou tanto número, que é para poder fazer a multiplicação em do número, ou undefined. Então, o que acontece? Isso aqui ó, é o operador de ou para tipos. Eu estou dizendo que ele pode ou não receber um z para utilizar um terceiro número. É dizer aqui, ó, tipo de união, né? É isso aqui, ó. Especificamente essa barrinha, a união de tipos, que é uma ou outra, né? Que é a lógica booleana. E aí undefined ele também está me dizendo aqui, ó. Representa o tipo undefined, não definido. E aí quando eu chamasse a função, tipo, função multi, eu poderia passar 1, 2, e ele funciona corretamente, né? Por que está dando erro aqui? Poxa, a gente espera 3 argumentos. Ah, é porque eu estou trabalhando da forma errada. Nas funções, eu não atribuo dessa maneira. Eu atribuo assim, com o interrogação. É a mesma coisa, só que, ó, tanto é que vocês podem ver, Z pode ser number ou undefined. Só que aqui ele me obriga a trabalhar com o interrogação antes dos dois pontos por causa de padronismo do TypeScript. Mas aí, teoricamente, é a mesma coisa. E aí está correto, se eu colocar ele dá erro, porque eu preciso de pelo menos dois. Se eu colocar três, ele aceita perfeitamente. Se eu colocar um quarto coisa, ele dá erro. Eu não espero um quarto argumento. Então, tipo, aqui é o tipo undefined, né? E que é muito parecido com o nulo. Mas o undefined ele se aplica principalmente nesses casos em que alguma coisa, por exemplo, uma função ela é opcional, né? E aí, beleza, undefined, aqui nulo, né? Se eu colocasse aqui, ó, tipo, booleano, e eu colocar o interrogação aqui, ele vira, vou colocar aqui como variável para ele não dar erro. Deixa eu colar um negócio. Variável, e aí ele dá um erro. Ah, sim, eu troquei as bolas aqui, o booleano ou undefined. Onde era para mim fazer desse jeito, eu fiz na função, e aqui é dessa forma. Na função a gente utiliza isso aqui, ó. Então é classe. Pronto. E aí, aqui eu utilizo dessa forma. Os dois representam a mesma coisa. Aqui quer dizer que ele pode ser numérico ou undefined, e aqui ele diz que ele pode ser booleano ou undefined. Né? Essas duas formas de representar. E aí o que quer dizer? Eu posso receber nessa variável true, posso receber tanto true, quanto undefined, quanto o false. Todos os três valores estão dentro do escopo que ela aceita. Se eu retirar o undefined, ele deveria dar erro, mas ele não dá erro porque ela é uma variável. Né? Porque a variável por padrão ela pode ter o valor alterado. E aí, como undefined é ausência de valor, ele não vai aplicar nenhum erro. Porque a variável só mudou o valor dela para nenhum. Então, tipo, isso aqui teoricamente está correto. Né? E aí, beleza. Deixa eu ver o que mais a gente poderia fazer. Eu acho que no mais é isso. E aí o TypeScript ele tem algumas outras coisas. Você lembra que eu falei na aula passada de interface? Quem lembra de interfaces? Manda um legalzinho aí, um joinha, ou então manda Pronto, parece que todo mundo lembra de interface.
O que é a interface? A interface ela nada mais é do que um tipo. Ela é uma espécie de contrato. Vamos supor que a gente tem aí um tipo livro, né? O livro é um objeto, né? Porque ele tem várias propriedades. Ele poderia ser uma classe perfeitamente, mas vamos trabalhar com interface aqui para poder mostrar para vocês de uma forma mais direcionada para o que eu quero mostrar, né? Que é as interfaces. As interfaces. Para declarar a interface, a gente vai utilizar essa estrutura, interface, e aí interface book, tá vendo errado. E aí abre aqui. Ela é bem parecida com uma classe, né? Só muda o nome. Uma classe a gente diz class dog, e aqui a gente diz interface book. A interface ela é bem mais simplista do que aí o Total TypeScript também dando dica de novo. Eu não vou ler, eu vou só passar por cima. Mas para quem quiser ler depois, é muito bom o aprendizado. E aí a interface ela é mais simplista do que a classe porque ela não tem funções, ela não tem implementações de verdade. Ela só é tipo siga esse contrato aqui. Para você ser um livro, você tem que seguir isso aqui. Então, tipo, o livro ele tem que ter título, né? Tipo string. O título não, o livro ele tem que ter um autor, também do tipo string. Ele tem que ter um ISBN, que é uma assinatura do governo, alguma coisa assim, um registro, número de registro do livro. E ele tem que ter um conteúdo, né? Content. No caso, ISBN não é do governo. Content chama também de string, né? Então é só essa string grande. E pronto, a gente tem uma interface de livro. E aí o que eu faço? Quando eu for. Vou criar uma função aqui, function read book. Vai receber um livro. Essa função era ler livro e ela vai receber um livro. E segue o padrão da interface book. E aí o que acontece? Eu vou, tipo, fazer qualquer coisa aqui dentro. Vou só colocar aqui um comentário, faço dizer que ó, ler. Ah não, vou só dar um console.log. Console.log book, né, que a gente recebeu, ponto content. Dessa forma, que eu estou simulando que a gente está lendo o livro. E aí o que acontece? Aqui, esse book, se eu for acessar ele aqui dentro, né, dentro da função, eu posso ver que ele tem ele vai ter todas as propriedades que eu defini. Ele vai ter título, autor, ISBN, conteúdo, tudo. Porque eu defini aqui em cima um contrato e eu digo, olha, esse parâmetro que eu estou recebendo, ele tem que seguir esse contrato de livro. Tem que ser aceitável como uma interface de livro. E aí quando eu for chamar a função, tipo read book, quero ler um livro, aqui eu tenho que passar o livro. E aí se eu abrir aqui as chaves, ele já me dá, né, eu estou criando um objeto, tá, gente? Estou criando um objeto diretamente dentro da função. Eu vou passar aqui o conteúdo do livro, tipo autor, George R. Martin. Acho que é assim que escreve o nome dele. Aí ele tá dando erro aqui porque ele ainda tá me dizendo, ó, tá faltando coisa. Ó. O tipo tem que ter ainda, cadê? Title, ISBN, content, tá faltando. Aí eu vou colocar aqui o conteúdo. Não vou colocar muita coisa não. Vou só cadê letra aqui? Aleatória. ISBN, colocar um número aqui aleatório também. E aí o título, A Casa dos Dragões, por exemplo. Pronto. Preenche todas as propriedades, aí o TypeScript ele para de apitar o erro, porque agora sim eu estou seguindo o contrato que eu estabeleci. Né, dizendo, e isso aqui ele se torna um livro, porque ele vai ter título, ISBN, conteúdo e autor. Isso aqui, a interface é uma coisa muito, muito boa da gente trabalhar. E aí vocês vão ver mais para frente o quão poderoso ela vai ser daqui para frente. Como é que eu faço para o campo ser vazio? Diz aqui na interface, né, por exemplo, seria simplesmente, vamos supor que o ISBN, ele não é obrigatório, né? Ele é só caso o livro tenha. Então aqui antes dos dois pontos, ó, do ISBN, eu vou colocar uma interrogação. Simples assim. Morreu Maria Preá. E aí a partir do momento que eu estou aqui, ó, eu posso simplesmente apagar o ISBN e ele não dá mais erro. Porque o ISBN agora ele é
tanto do tipo, cadê? Aqui embaixo. Ele é tanto do tipo numérico ou indefinido. Ele pode ser vazio, tá ligado? Ou eu poderia escrever da forma como ele mostra ali, né? Number, aí barrinha, opa, undefined. E funcionaria da mesma forma. Ah, não funciona da mesma forma porque ele me obriga a utilizar, assim como a função, o interrogação. São uns detalhezinhos que a gente vai pegando com o tempo. Consegui responder a tua pergunta, Gustavo? Entendeu? Pronto, perfeito. Essa é uma forma de fazer. E aí o coisa fica como opcional. Estou nas minhas costas aqui agora. Chega a sentir os nervos. Pronto, perfeito. Interface. Outra forma da gente fazer que funcionaria da mesma, exatamente igual. O funcionamento seria exatamente igual, mas seria, em vez de usar a interface, a gente utilizar o tipo também. Porque a gente pode criar tipos no TypeScript. Em vez de usar essa interface, a gente utilizaria type book, e aqui a gente colocaria um igualzinho. E aí aqui eu estou criando um tipo próprio. Qual a diferença? O tipo, né, o tipo mesmo aqui, ele é mais versátil, ele tem mais possibilidades do que pode fazer. Ele é necessariamente melhor do que a interface? Tipo, ele faz tudo que a interface faz. Só que ele tem uma abrangência de coisas a mais que ele pode fazer. Ele necessariamente é melhor do que a interface? Não, porque ele depende do uso, né? Ele é mais complexo de se utilizar. Tipo assim, para transformar o ISBN, vamos lá, para transformar o ISBN aqui em sendo um tipo, como é que eu chamo, velho? Para ser opcional, é ISBN. Aqui é colocar tipo bbook, book B no caso, mas aqui é diferente. Tipo, book B, e vai receber um book B. Eu poderia fazer simplesmente, no caso um livro sem ISBN, né? Vamos supor que são livros de autores que não são tipo, autores famosos, conhecidos. E esses livros não vão ter ISBN, nunca vão ter ISBN, né? ISBN. Então, o que eu poderia utilizar? Eu poderia utilizar o tipo omit, isso aqui é um tipo do TypeScript. Eu vou passar o book, que é a interface, e vou dizer o que ele vai omitir, ISBN. E aí eu fecho a estrutura. Por que eu estou dizendo aqui? Não está dando mais nenhum erro. Por quê? Porque o omit, deixa eu só... Aí todo mundo, porque ele não reconhece a palavra. Ok. O omit, ele fala, olha, tu vai pegar esse livro book e você vai apagar dele as propriedades. Aí eu digo a propriedade. ISBN. Então, quando eu passar o mouse aqui, ele mostra que ele vai ter título, autor e content. Isso aqui é uma coisa que só é possível com o tipo, esse tipo aqui. Se eu tentasse fazer uma interface, né, mudar aqui para interface, ele não iria aceitar. Da forma que eu escrevi isso aqui, não iria dar certo. Porque isso aqui é próprio de criações de tipo. Tá entendendo? Então, eu acho que deu para entender deu para entender mais ou menos por que o tipo ele é mais poderoso. Ele tem um campo mais amplo de atuação, né? Mas isso aí a gente vai vendo em onde usar um, onde usar outro, né? Mas geralmente a gente vai utilizar interfaces. Elas já atendem muito bem o que a gente quer fazer. E aí, beleza. Eu acho que a gente passou pela maior parte do que eu tinha para passar de JavaScript. Eu esqueci de mostrar no JavaScript do TypeScript. Esqueci de mostrar no anterior, mas tem como a gente fazer também objetos aqui, tá, gente? Tem como fazer objetos não, né? São objetos, mas array, né, que é o vetor. Tem como fazer tupla também. Tipo assim, ó, para fazer um array tupla. Array é vetor, né? Então eu farei que conste names, são nomes. Eu espero receber o quê? Vamos supor, é um vetor de strings. Então eu coloco aqui string e coloco isso aqui na frente. Isso aqui é chaves não, né? Isso aqui é os colchetes. Igual, aí eu posso popular, né? Colocar aqui o nome João,
Vou colocar aqui Pedro. Isso aqui tudo atende ao nosso tipo, que é um array de strings. Tem uma outra forma de você demonstrar, se eu não me engano é assim, array, e aqui eu passo string dentro. E é a mesma coisa. Só que aqui, novamente, a gente está tratando meio que programação orientada a objetos. Né? Porque aqui eu estou falando da classe array, que recebe como conteúdo strings. Tipo, as duas funcionam perfeitamente. Depende da abordagem, no caso, o uso vai depender da abordagem que você queira dar. Né? E aí, beleza. Pronto, aí aqui array. E a tupla nada mais é do que, por exemplo, const, sei lá, anda, eu não estou conseguindo pensar em nada de nome. Vai ser uma tupla que vai ter um string e um number. Então, qualquer dado que vier, vou colocar aqui como var, né, qualquer dado que vier, ele, ele vai ter que atender esse requisito. Tipo, random vai ser igual a string, no caso string aqui eu tenho que botar um string, tipo, oi. E se eu deixar dessa forma, ele vai ficar dando erro, porque ele diz que eu tenho que atender o segundo elemento, ele tem que ter um segundo elemento obrigatoriamente, tem que ser um número. Então, eu não posso colocar nenhum string aqui, que ele vai dar erro, e nem posso colocar qualquer outro tipo. Eu tenho que colocar necessariamente um número. E aí, isso aqui é uma tupla, porque é um vetor de elementos que eu conheço. E, se eu não me engano, tem outra forma de fazer tupla, que é utilizando... não tem a classe tuple, mas acho que dá para fazer pela interface do array. Eu só não sei como é que declara direitinho. Mas, enfim. E aí, eu acho que deu para entender, né? Tem isso. E tem algumas outras coisas, tem muita mais coisa do TypeScript, tá, gente? O TypeScript ele tem uma infinidade de tipos e não deixem que isso assuste vocês, tá? Porque tem enum também? Tem sim, tem enum. Eu já estava esquecendo, ainda bem que tu lembrou, Emerson. Tem os tipos enum. Aqui. Enum, eu sei que ele tem algumas abordagens de como você trabalhar no TypeScript, mas tipo, acho que a mais famosa vai ser essa daqui, que você declara um enum, vamos supor aqui status, opa, status, aí active e inactive, seria ativo e inativo, né? E aí a gente tem uma constante, vou colocar s, vai ser do tipo status. E aí perfeito, quando a gente for atribuir o valor dela, s vai ser igual a status, né, lá de cima, ponto ativo, ou então ponto inativo. Esqueci de mostrar o enum, né? Mas tem sim o enum. Tem uma forma de fazer um enum também, uma coisa mais parecida, no caso não seria necessariamente um enum, mas tem como a gente declarar tipo type, aqui eu trabalhei com status, né? Eu vou refazer isso aqui só que de uma forma diferente. Type status, opa, status vai ser igual a active ou inactive. Isso aqui seria mais literal, tipo, o tipo de dado. Ou ele recebe uma dessas duas strings. E aí, quando eu for criar aqui uma var s, da mesma forma, né, do tipo status, e eu for atribuir um valor a ela, vou apertar aqui o Ctrl espaço para ele dar o autocomplete. Ó, ele já interpreta que eu só posso ter esses dois valores, active e inactive. Não é bem um enum, mas é uma forma também de enumerar o que você quer, o que é possível, tá ligado? Para a pessoa escrever, você limita os valores que ela pode escrever. Isso aqui é muito utilizado e é muito poderoso também. Vou deixar aqui, né, comentado. Vou deixar o enum normal descomentado. Pronto. Gente, eu acho que por, eu passei por tudo que tinha na minha cabeça aqui, nesse código, tudo que eu consegui lembrar. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, assim como o Emerson teve, né, como o Gustavo também teve, vocês podem ficar à vontade para perguntar, que eu respondo. Se não, a gente vai continuar. Eu vou mostrar nesses últimos minutinhos, que a gente tem meia hora ainda de aula,
tentar mostrar para vocês como criar um projeto, né, Node, né, para poder trabalhar com TypeScript, né, porque o TypeScript por padrão ele não é reconhecido pelo Node. O Node ele precisa de uma biblioteca, né, que foi feita pela Microsoft, que reconheça o TypeScript nativamente, né. Então vou só beber uma água, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Pronto. Pois é, eu acabei esquecendo de comentar isso no começo. Porque eu acho que vocês lembram que eu falei lá do Node e do Deno, né? Dino, né? O Node e o Dino, eles são feitos pela mesma pessoa, foram criados pela mesma pessoa. O Dino, diferente do Node, ele já veio para arrumar inclusive esse erro, porque se eu entrar aqui na página do Dino, ele fala que o Dino, ele aceita TypeScript por padrão, ó. All your favorite tools built-in and ready to go. Dino natively supports TypeScript, JSX, and modern ECMAScript features with zero configuration. Pior que eu tentei rodar o TS foi. Sei, loucura, viu? Não sei como foi que você fez isso, não. Quebrou o algoritmo. Mas aqui ele diz ó, que ele nativamente tem suporte a TypeScript, né? Porque o Node, ele não tem suporte a TypeScript. Tipo assim, eu acho que ele tem, hoje em dia, suporte a TypeScript, dependendo da versão que você esteja utilizando. Né? Deixa eu ver aqui, para pesquisar, para poder passar de informação. Node.js, TS, Native, Support. Vamos ver o que a IA diz aqui, ó. Aqui, ó, Node.js agora oferece suporte nativo para TypeScript. Então, dá para fazer. Ó, então, o pessoal que conseguiu rodar, muito provavelmente está com a versão bem atualizada do Node, e aí já conseguiu rodar o TypeScript nativo. Por quê? Por que o Node fez isso? Porque o Node originalmente era para trabalhar com JS, né, com JavaScript, só que o pessoal começou a migrar muito para o TypeScript, por esses problemas que eu mostrei para vocês, que o JS ele é muito aberto, ele não garante confiabilidade nenhuma para o código. E aí, quando surgiram outras alternativas, né, porque a gente tem o Dino, a gente tem o BAN, que é esse daqui. O BAN ele é outro runtime JavaScript, eles dizem que é o mais rápido do JavaScript. Eu não sei, nunca testei. Mas, tipo, surgiram esses dois, e esse aqui, o BAN, ele ganhou a galera na velocidade, e também porque ele trabalha com TypeScript nativo, e o Dino, ele ganhou a galera porque ele trabalhava com TypeScript nativo, e tinha suporte a todos os pacotes do Node. Então, tipo assim, era questão de tu rodar um comando e o teu projeto funcionava da mesma forma, só que mais seguro, porque agora você trabalha nativamente com TypeScript. Nossa, tem um negócio aqui na garganta. Aí, beleza. Para trabalhar com TypeScript, como é que a gente vai fazer? Né? Primeiro, a gente tem que iniciar o nosso projeto. Né? Como é que a gente inicia um projeto Node? A gente abre o terminal, abre aqui o terminal em tela cheia, e a gente vai iniciar com o comando npm init. Fácil assim. E aí ele vai perguntar umas coisas para vocês, né? Todo projeto ele pergunta isso, tem como pular isso aqui e não responder? Mas, por exemplo, eu vou responder aqui. Isso aqui vai ser o nome do projeto, vai ser intro mesmo, já reconhece o nome da pasta. A versão, aqui entre parênteses, ele sugere a 1.0.0, eu gosto de começar na 0.0.0. Descrição TypeScript Introduction. Tudo isso aqui é opcional, a pessoa não precisa escrever. Entry point, eu gosto de trabalhar com src barra main.js. E teste command eu não vou colocar, git repositório também não vou colocar, é só apertar enter, tá? Que ele passa. Keywords, sei lá, ts, course, curso, ifce. São tipo, palavras-chave para você achar o. Não tem muita funcionalidade, mas ele pede, né? E aí eu gosto de colocar para deixar organizado. Autor, aqui vocês podem colocar o nome de vocês, João Pedro, Holanda, Neves. E aí, beleza. E licença, esse aqui é coisa um pouco mais avançada, licença de software para distribuição. Eu vou deixar essa ISC mesmo, nem sei o que essa licença diz, mas a que ele recomenda eu vou deixar. E aí, beleza. No que a gente rodou esse comando, ele deu tudo certo aí pra gente, ele vai mostrar aqui agora no gerenciador de arquivos
esse package.json, que é basicamente o que ele criou, um pacote que isso aqui declara para o Node que, olha, aqui temos um projeto Node. Nessa pasta, a gente tem um projeto Node. E aí a gente está pronto para poder codar, né? Para trabalhar com TypeScript, como é que eu rodo? Como é que eu faço? Né? Cadê? Para trabalhar com TypeScript, a gente vai ter que fazer o seguinte. Eu vou pesquisar aqui, ó, TypeScript. Eu já sei como faz, mas eu vou procurar já para poder mostrar, né, como é que a pessoa descobre. O TypeScript tem que o site da Microsoft e tal, você pode testar online ele. Ele tem um playgroundzinho para você testar o TypeScript. E aí que ele dá ó, orientações via NPM ou então Visual Studio Code. A gente vai usar o NPM. O que a gente vai fazer? A gente tem que rodar esse comando aqui, ó. npm install -d, é que ele diz save dev, mas esse -d é a mesma coisa. TypeScript. E aí a gente dá um enter. Nisso, ele vai gerar outro arquivo, que é o package lock, que eu vou só ignorar. E o Node Modules, que agora ele instalou, que é um módulo do TypeScript. O TypeScript agora está instalado no nosso projeto, né? E aí, beleza. Só ver aqui. E aí, beleza. Já posso rodar o TypeScript? Não. Rodar você ainda não consegue. Quer dizer, consegue, o pessoal estava conseguindo com o Node Pro. Só que tem uma outra ferramenta que é bom a gente instalar para poder rodar o TypeScript, né? Em vez de ter npm install, a gente vai colocar npm-i, que ele já reconhece que é o install, -d tsx, que é um runtime do TypeScript, que eu acho ele muito performado. Aí eu gosto de instalar ele sempre. E aí, beleza, aqui agora a gente tem esse aqui do package.json, se a gente olhar, ele vai ter, ó, dependências de desenvolvimento, né? Dev dependence. Esse Dzinho aqui específico que ela é uma dependência de desenvolvimento. TSX e o TypeScript. E aí, para a gente começar a codar com o TypeScript, a gente já poderia, mas é sempre bom também a gente rodar agora um outro comando, que seria npx tsc -init. Nisso ele vai criar um arquivo para a gente, esse arquivo aqui, ó, tsconfig.json, que a gente pode gerir as configurações do nosso projeto. Para todo mundo aqui nesse arquivo, eu vou passar só uma configuraçãozinha básica. Você vai descomentar essa linha, rootdir, porque eu gosto a gente criou a pasta src para poder ter os códigos todos lá dentro. Altdir, vocês vão descomentar, vou dar o Ctrl+. Isso aqui você pode manter da mesma forma que está. Esse types aqui, ó, vocês vão comentar. E aqui ele tem, ó, for Node.js, eu já deixo aqui especificado, ó, lib as next e types node. Aí, beleza. E ele recomenda aqui, ele fala, ó, npm install -d types node, porque a gente tem que instalar as tipagens do node, para ele reconhecer o ambiente direitinho. Então, a gente vem no terminal, Ctrl J para abrir o terminal, o pessoal que não conhece, e -d arroba types barra node. Ele vai instalar as tipagens do node. E aí pronto, foi bem rapidinho. npm tsx, o que no terminal? npm e -d tsx. Eu vou rodar os comandos aqui de novo, só para deixar. Eles não vão fazer diferença porque já está instalado esses três comandos que a gente tem que instalar. Ou também dava para ter feito assim, ó, npm i -d TypeScript, tsx e types barra node. Ele instalaria os três de uma vez só. Eu vou mandar aí no chat, né? Acho que é mais fácil. Escrevendo caba fixa, mas eu vou mandar aí para facilitar. E aí, beleza. Nisso a gente já tem um projeto, TypeScript. Vocês descomentando essas linhazinhas que eu falei, ó. Tadã, essas linhas aqui, ó, for Node.js, aí você comenta essa daqui, ó. Descomenta essas duas. E aí pronto, você já está pronto para trabalhar com TypeScript, né? Aí é que tá uma coisa. Esse aqui a gente meio que faz para todo projeto.
E aí, por que é que o Node ele correu atrás e adicionou suporte nativo ao TypeScript? Justamente porque isso aqui é uma barreira de entrada para o mundo do TypeScript. Porque a pessoa pensa, pô, tem que fazer essa configuração toda a vida, mas não, pelo amor de Deus, isso é peba demais. E aí, o que o cara fazia? Ou o cara desistia do TypeScript, ou ele migrava para outra tecnologia, né? E saía do Node. Ia para o outro runtime, que seria, nesse caso, o Vim, né? Que eu acho superior ao Node. Mas Node.js ele é o mais estabelecido no mercado. Então, por isso que a gente vai se focar nele. E aí, você tinha que estabelecer esse tsconfig para poder definir as configurações do TypeScript no seu código, né? E aí, beleza. Todo mundo conseguiu fazer direitinho essa configuração aqui do tsconfig? Tranquilo? Manda um legalzinho aí quem conseguiu. Quem não conseguiu, manda o joinha para baixo. Eu acho que o pessoal conseguiu. Beleza. Então vamos dar continuidade. Package.json. Para rodar o nosso código lá TypeScript, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em package.json, nessa seção de scripts, e a gente vai... Opa, apareceu o tsconfig, não. Tsconfig é porque tem que ser esse comando aqui, ó. Acabei esquecendo, perdão. npx tsc init. Aí ele cria o tsconfig para ti. Vou mandar aí. Tinha esquecido, mas ainda bem que você lembrou. npx tsc init. Menos init. Aí quando ele aparecer, você vai descomentar essas duas linhas aqui, 5 e 6. Vai comentar a linha 12 e descomentar as linhas 14 e 15. Deixar exatamente assim. Quando você fizer isso, manda a confirmação aí, Mário, de deixar exatamente assim. Acho que ele já deve ter conseguido. Eu vou deixar aqui na lateral qualquer coisa, você vê como é que tá o meu. Ó, deu certo, né? Perfeito. Vou deixar aqui na lateral para caso mais alguém esteja fazendo. Aí a gente vai vir no package.json e a gente vai colocar aqui, ó. Vamos criar um script chamado dev. Você pode dar o nome que quiser, mas geralmente a gente chama de dev, em que ele vai ter aqui como vai ter os dois pontos, aí abre aspas de novo, e aí aqui ele vai ter o comando tsx src barra main.ts. Ou nesse caso, né, a gente estava mexendo lá no index.ts, a gente muda para index.ts. Index.ts. E aí, beleza. Dessa forma, quando a gente rodar npm run dev, ele roda o nosso código lá. Ele mostrou aqui leão, 2 e aspas, porque é o conteúdo do livro, né? Ele rodou o nosso código TypeScript, né? Deixa eu até tentar com o Node, o pessoal falou que conseguiu com o Node, vou ver se eu consigo. Barra src index.ts. Deu erro aqui o meu. O carro aqui ele teve um negócio lá dos tipos, ó, não deu certo. É interessante. Mas eu acho que Node... Não lembro qual o script. O script é esse aqui, ó. Tem uma outra forma de rodar arquivo TypeScript. Só que deixa eu jogar aqui para outra tela para ver. Para vocês conseguirem ver o script aí. Aí depois disso vocês rodam npm run, aí dev, que é o nome do nosso script. Node native TypeScript support. Pronto. O Node aqui diz que se eu rodar com esse comando aqui, ó, experimental strip types, ele funcionaria. Não funcionou. Mentiram para mim. Apaga o script que tem, né? Sim, apaga esse script que tem. Eu esqueci de dizer, eu apaguei muito rápido. Mas ele vem com um scriptzinho padrão, cadê?
que é esse aqui, ó, teste, tchananana. Tipo, ele não faz muita diferença, ele é só para mostrar como é que você, se você quiser criar um script, como é que você cria, né, qual é a estrutura. Aí você coloca esse aqui, ó. Tem outra forma de rodar, que eu falei, seria assim, ó, npx, tsx, e aí você coloca o caminho do arquivo, src index.ts. E aí ele roda da mesma forma. Tá ligado? Isso aqui é melhor para testar arquivos localizados. E aí o cara não tem que estar toda a vida mudando lá o script, tá ligado? Como a gente tá vendo a estrutura do projeto Node, aí eu mostrei pelo script, mas essa aqui é uma forma mais fácil, tá ligado? Ele também roda. E aí o que a gente fizer lá ele vai funcionar, tá ligado? Todo mundo conseguiu fazer, todo mundo conseguiu rodar, teve um output aí no terminal, alguém não teve, alguém teve problema. E aí, como é que vocês estão aí? Alguém manda um legal, manda um emoji de choro. NPM, é porque aí, ó, o Celestial Support, tu colocou NPM TSX, é NPX TSX, que esse NPM, já que eu nem olhei os emojis que subiram, ó, gente, eu não vi se o pessoal conseguiu ou não conseguiu, não. Mas aí, se alguém tiver algum erro, pode fazer igual o Mário fez e mandou aí no chat. E aí a gente resolve. Aí é isso aí, Mário. Coloca NPX, TSX, aí ali tu tem que tomar cuidado também que tu escreveu index.ts. Aí pode ser que o nome do teu arquivo esteja diferente. Provavelmente ele vai estar index, né? Que é com X. Index.ts. O restante do pessoal acho que deu certo, né? Ah, ok, beleza, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. E aí, aqui nós tivemos a nossa introdução ao TypeScript hoje e à criação do projeto Node, né? O pessoal teve um outro problema aqui. Internal binding errors trigger uncall exception cannot find module C. Manda lá no grupo o teu module not found. Curso back SRC, ó. Eu acho que tu já tá dentro do arquivo SRC, Mário. Tenta rodar só ponto barra index ponto. Não. Tipo assim, ó. Pelo que eu li do código, eu acho que isso aqui resolveria, se for só assim. Vê aí se resolve. Pronto. Porque tu já tá dentro da pasta SRC. Ele disse aqui no final do erro. Aí beleza. Já tá funcionando. Show de bola. Se eu reagir alguma coisa, Renato? João Pedro, se você tiver concluído o conteúdo, né, a gente fica por aqui. Só perguntar se tem alguma atividade para eles fazer para juntar com a de ontem e eles terem o decorrer da semana para fazer alguma prática. Eu vou passar, dessa aula eu ainda não tinha preparado o material, porque eu não sabia até onde a gente ia caminhar. No caso, não tinha preparado o exercício, mas eu vou passar assim um exercício de fixação, para essa questão de tipagem e tal, e deixar um código para eles fazerem, um TypeScript. Pronto, então beleza. Pessoal, hoje não precisa fazer a chamada, porque como eu gravei aqui, o próprio Google Sala de Aula registra a atividade de vocês, tá? Numa planilhazinha. Tá bem? E a aula eu também estou gravando, vou inclusive encerrar agora. E a gente, quando eu tiver um tempinho, eu vou editar juntamente